Duvido você acertar todas as perguntas desse quiz sobre o livro de Romanos. 10 perguntas com 4 alternativas, vamos lá? Pergunta 1. Quão formosos são os? Dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de coisas boas. Olhos, pés, braços ou corações? Essa citação é encontrada em Romanos capítulo 10, versículo 15, onde Paulo está citando Isaías capítulo 52, versículo 7, enfatizando a beleza daqueles que levam as boas novas do Evangelho. Pergunta 2. As dádivas e o chamado de Deus são descritos como não tendo o quê? Alegria? Propósito? Arrependimento? Ou arrependimento? Em Romanos capítulo 11, versículo 29, Paulo afirma que os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis, ou seja, não podem ser retirados. Pergunta 3. O que Paulo diz que é capaz de nos separar do amor de Deus? Tribulação, angústia ou perseguição? Fome, pobreza ou perigo? Espada ou violência? Ou nada? Em Romanos capítulo 8, versículo 38 e 39, Paulo afirma que nem a morte nem a vida, nem quaisquer outras circunstâncias podem nos separar do amor de Deus. Pergunta 4. Paulo estava preocupado com a incredulidade persistente de qual grupo específico de pessoas? Judeus? Gregos? Romanos? Ou samaritanos? Em Romanos 9, Paulo expressa sua tristeza pela descrença de muitos de seus compatriotas judeus em relação a Jesus como Messias. Pergunta 5. Se o seu inimigo estiver com fome, dele de comer, se estiver com sede, dele de beber. De acordo com o versículo, qual é o resultado de fazer isso? Vingança? Vergonha? Julgamento divino? Ou acumular brasas vivas sobre a cabeça dele? Em Romanos capítulo 12, versículo 20, Paulo cita Provérbios capítulo 25, versículo 21 e 22, ensinando que agir com bondade para com o inimigo pode causar vergonha e convicção. Pergunta 6. Quando Paulo diz que visitará os romanos? No próximo mês? No próximo ano? Quando estiver de passagem pela Europa? Ou quando for à Espanha? Em Romanos capítulo 15, versículo 24, Paulo expressa seu desejo de visitar Roma em sua jornada para a Espanha. Pergunta 7. Qual era a posição que Paulo advogava em relação às autoridades governantes? Submissão e obediência? Rebelião e desafio? Neutralidade e indiferença? Ou desprezo e rejeição? Paulo ensina que os cristãos devem ser submissos às autoridades governantes, pois elas foram estabelecidas por Deus. Pergunta 8. Febe é uma diaconisa de uma igreja situada onde? Jerusalém? Roma? Corinto? Ou Éfeso? Em Romanos capítulo 16, versículo 1, Paulo menciona Febe, uma diaconisa da igreja em Sincreia, uma cidade próxima a Corinto. Pergunta 9. A que tipo de árvore Paulo compara os gentios? Oliveira brava? Pinheiro? Figueira? Ou oliveira natural?
Em Romanos capítulo 11, versículo 17 a 24, Paulo compara os gentios a ramos de uma oliveira brava enxertados na oliveira natural, Israel. Pergunta 10. Quem fisicamente escreveu a carta aos Romanos? Paulo, Timóteo, Tíquico ou Lucas? Em Romanos capítulo 16, versículo 22, Paulo menciona que Tíquico escreveu a carta aos Romanos sob a ditadura de Paulo. Você acha que sairia melhor ou pior fazendo outro quiz sobre o livro de Romanos? Quer descobrir? Clica aqui do lado. Não se esqueça de antes nos dizer nos comentários como você foi. Até já!